Boa noite, graças e paz, amém? Abra, por favor, comigo, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Gênesis 24, 1. Diz assim o texto: Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Iavé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra, a minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Questionou o servo: Porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra? Nesse caso, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ao que Abraão o proveniu: Por nenhum motivo levo meu filho para lá. Iavé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna, da minha terra parentela, que me prometeu, que jurou que daria esta terra à minha descendência. Iavé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher se recusar a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te impõe neste momento. Em todo caso, não conduzas meus filhos para lá. O servo então colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presente, e partiu a Arã-Narim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. A gente conhece bem a história de Abraão. A Bíblia vai relatar que ele já era um homem muito idoso, quando então ele pede para que seu servo, alguns dizem que é Eliezer, que era o servo mais velho da casa de Abraão, para que esse servo busque uma noiva para o seu filho. Em algumas tradições, não só na judaica, em algumas outras tradições, às vezes a noiva e o noivo não se conheciam. Ele vinha, se encontrava e ali tinha um casamento. Eles às vezes não se conheciam. E nesse caso aqui não foi diferente, porque Isaac não conheceu a Rebeca. Só que tem aqui um grande porém. Quando Abraão chama esse homem, alguns dizem ser Eliezer, ele era um servo mais fiel da casa de Abraão. Ele era um amigo de Abraão. Então Abraão fala a esse homem jurar que ele traria uma noiva para o filho dele, porque desse filho dele teria uma grande posterioridade, a saber, a promessa que Deus havia feito a Abraão. E nós conhecemos a história, e a Rebeca vem até Isaac. O que me chama a atenção é que Abraão não chama qualquer um para buscar uma noiva. Abraão não chama qualquer um servo, qualquer uma pessoa. Ele chama o servo mais fiel da casa dele. Ele chama aquele que era amigo dele para buscar uma noiva para o seu filho. Perceba que quando ele vai buscar, o servo vai buscar essa noiva, essa futura esposa, ele leva presentes. Ele questiona Abraão: e se ela não vier, eu levo meu filho? Não leve meu filho, não é a hora dele ainda. Não levo meu filho, deixe ele aqui, faça a noiva vir até ele. E eu não vou ser longo, eu vou pedir para vocês abrirem comigo em João 3, 22. João 3, 22. Depois eu vou voltar novamente aqui em Gênesis.
João 3,22 diz assim: depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tem dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João estava batizando e Jesus também estava batizando em um outro local. Aí os servos falam assim, os discípulos: pô, João, tem um cara lá do outro lado que também está batizando, e aí? Você vai perder seus discípulos? Como é que fica? Aí João: olha, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Eu sou amigo do noivo. Ele é o noivo. Eu sou somente um precursor dele. Sabe qual é a nossa missão aqui na terra também? Ser amigo do noivo. Amigos do noivo. Perceba que Abraão pediu para o seu servo mais fiel buscar uma noiva. E aqui nós vemos João Batista dizendo ser um amigo do noivo, preparando o caminho para o noivo. Naqueles tempos, na tradição, quando uma jovem era dada em casamento, ela não se via com o seu noivo. Só que essa noiva não ficava desamparada, porque esse noivo tinha um amigo. Então, esse noivo pegava presentes e levava até a noiva. Esse amigo do noivo levava perfumes para a noiva. Esse amigo do noivo, quando o noivo sentia saudade, falava assim: olha, o noivo manda dizer que está com saudade de você. O noivo manda dizer que ele te ama muito. Ainda não é chegado do noivo estar com você, mas ele manda te dizer que ele te ama muito. E esse amigo do noivo não poderia ser qualquer amigo, tinha que ter caráter, tinha que ser íntegro, fiel, porque acontecia às vezes essa amiga do noivo se apaixonar pelo amigo do noivo, só que ele tinha que ter integridade de falar: eu não sou o seu noivo, o noivo está vindo ainda. Você e eu somos amigos desse grande noivo que um dia iremos ter com ele. Somos como João Batista, que temos que preparar o caminho para a chegada do grande noivo. A noiva não é minha, a noiva não é sua, a noiva não é do pastor, nem é do bispo, nem é do apóstolo. A noiva é de Cristo. Nós simplesmente preparamos esse caminho. Nós simplesmente levamos o presente para o noivo e falamos: olha, o noivo está com saudade de você, o noivo te ama, o noivo quer te abraçar, só que ele não pode agora, mas olha, toma aqui um presente do noivo. Ele manda te entregar esse presente. É você que tem que dar esse presente às pessoas que estão lá fora. É você que tem que ser esse precursor, que ser um amigo do noivo, para que a vontade dele seja cumprida. E não somente pessoas que vêm à igreja e que escutam a palavra e saem para fora, e simplesmente vai para suas casas. Não, muito bem aqui o evangelista Claudemir disse, ele já até preparou um pouco da minha palavra: evangelizar. Temos que evangelizar, temos que ganhar almas, temos que preparar o caminho. Ah, mas Diego, camarada, não vai ter jeito. Quem disse? Você é Deus, ninguém sabe. A sua função é orar, a sua função é preparar o caminho, a sua função, minha função é declarar e proclamar o evangelho. Ide, faça, seja amigo desse grande noivo. Sabe, não simplesmente uma pessoa que não quer ter responsabilidades para com o noivo, porque ele confiou a nós essa missão. O noivo confiou a mim, confiou a você preparar o caminho para ele, para que um dia nós sejamos arrebatados e iremos ter com ele nas alturas. Eu não sei quando ele vai voltar. Eu não sei se vai ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
Há poucos dias, Jesus voltou para o nosso grande amigo, que trabalhava na mesa de som. Jesus voltou para ele. E hoje em dia ele está com o noivo, ceando com o noivo, estando com o noivo. Um dia seremos nós, não sabemos a ocasião, mas Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. Se a gente começar a analisar o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido em demais coisas, nós vamos ver que Jesus está voltando. Ele está vindo. O que a gente tem feito? Ele está vindo, nós não estamos preparando o caminho. Ele está vindo e a gente não prepara nem nosso próprio caminho, quiçá o caminho dos outros, para que seja o encontro dele. O grande ponto de ser amigo do noivo é que você é amigo de Deus. Tem coisa melhor que ser amigo de Deus? Tem coisa melhor do que Deus revelar a você as coisas que Ele está pensando? Tem coisa melhor do que Deus falar, achei meu amigo? Para muitos, Abraão era conhecido como Abraão, o pai da fé, mas para Deus, ele era um amigo de Deus. A Bíblia relata que Abraão era amigo de Deus. E aqui em Gênesis, capítulo 18, diz assim, Gênesis 18. Gênesis 18, 17. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que eu planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha o que Deus fala com ele mesmo. Eu vou ocultar algo de Abraão que eu quero realizar? Eu não tenho como deixar de fazer algo sem falar para o meu amigo. Ele é meu amigo, então eu vou falar para ele aquilo que eu vou fazer. Eu não posso ocultar algo do meu amigo. O que será que esse cara fazia para que Deus, o próprio Deus, pense nisso. O próprio Deus fala, eu não posso fazer algo sem antes falar para o meu amigo. Isso é muito forte. Deixa eu te falar algo, Deus continua falando, o que não tem é pessoas para ouvir a voz dele. Deus continua falando, todos os dias Deus fala, mas não tem pessoas para simplesmente ouvir a voz de Deus. E Deus fala, eu não vou ocultar algo que eu vou fazer para o meu amigo Abraão. Abraão, olha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tantas foram as vezes que Deus falou algo para Abraão. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 7, diz assim: Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Ele revelou seus caminhos a Moisés. Olha que amigo. A Bíblia vai dizer que Moisés era o servo mais fiel da casa do Senhor. Você imagina alguém falar, eu não vou esconder nada do meu amigo. Aí esse meu outro amigo vai revelar todos os meus caminhos, todos os meus mistérios. E com a gente não precisa ser diferente. Com a gente não tem que ser diferente. Se simplesmente nós querermos ser amigos do noivo, amigos de Deus. Entendam que à medida que, quanto mais amigo de Deus eu sou, quanto mais amigo do noivo eu sou, mais intimidade eu tenho com Ele, mais coisas Ele vai revelar a mim. O que não pode é eu achar que simplesmente o que tenho feito dia após dia, e é somente algo básico, está bom, e não está. Tem muito mais para acontecer, gente. Deus quer muito mais. Eu estava falando isso com os jovens hoje, conversando sobre, o nosso assunto hoje foi sobre religiosidade. E foi um assunto muito interessante. Só que, você quer ver uma coisa? João 15,14 diz assim: Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Tudo que Deus está ouvindo do Pai dele, Ele compartilha conosco, porque nós somos amigos. Amigos de Deus. Então, para Deus compartilhar algo comigo, eu tenho que ser amigo dele. O problema é que a gente dá ouvidos e escuta pessoas aqui no terreno. Você quer ver algo?
Às vezes você procura um nutricionista ou um médico, você fala assim, olha, nutricionista, eu quero emagrecer. Aí o nutricionista fala assim para você, olha, para você emagrecer, você vai ter que deixar de comer 3 cachorro-quentes por dia, você só vai comer agora folha, beterraba, isso. Aí tu fala assim, pô, eu vou emagrecer agora, eu vou fazer isso. Aí você chega para um professor de educação física e fala assim, olha, eu quero agora ganhar massa muscular. Aí o professor fala assim, olha, você vai fazer tal exercício, tal. Você, eu quero fazer isso, agora eu vou fazer todo exercício. Doutor, eu estou com sinusite. Aí o doutor fala assim, olha, você vai receitar aqui tal remédio e tal. Você, eu quero melhorar, então eu vou comprar tudo aquilo que ele falou e eu vou melhorar. Só que aí Deus fala, praticai o exercício das minhas boas obras, praticai o meu evangelho, praticai as boas obras, evangelizem, proclamem. A gente não faz o exercício que Deus manda. A gente escuta aquele que está aqui embaixo falando que nós temos que comer o que não comer. Mas a Bíblia fala, praticai o exercício da boa fé. Pratica aquilo que eu mando. Você vai ser meu amigo se você pratica aquilo que eu mando você fazer. E a gente não faz. Mas a gente escuta o doutor. A gente escuta o educador físico. A gente escuta qualquer um, mas a gente não escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Aí você fala, mas Deus não fala comigo. Leia a Bíblia que Deus vai falar contigo. Ah, o Espírito Santo não fala, leia a Bíblia. Ah, mas ele não fala comigo, ora. Ah, jejua, ele vai falar. Ele vai falar. Se praticares aquilo que eu vos ordeno, aí vocês são meus amigos. Do contrário, eu não vou revelar a vocês meus desígnios. Quer ouvir aquilo que eu quero falar? Quer ouvir a minha revelação? Seja meu amigo. Eu vou compartilhar contigo. Não vou compartilhar contigo se você não for meu amigo. É muito simples. Há quanto tempo que Deus não compartilha algo contigo? Faça essa análise. Há quanto tempo Deus não fala, olha, meu servo Diego, olha, o que eu estou sentindo no meu coração é isso. Eu vou compartilhar com você algo que eu estou sentindo no meu coração. Diego, olha, isso. Quanto tempo? Sendo amigo de Deus, nós temos um bônus. Qual é? Ser profeta. Sabe por quê? Ficou muito disseminado que o profeta é aquele que revela CPF, que o profeta é aquele que fala um bocado de coisas. Beleza. O profeta é amigo de Deus. Eu, particularmente, não tenho tanto estudo, mas eu nunca vi Abraão profetizar. Eu nunca vi na Bíblia Abraão profetizando. No entanto, Deus chama Abraão de profeta. Porque Abraão era amigo de Deus. O profeta, ele sente aquilo que Deus sente. Aquilo que Deus quer revelar, ele primeiro revela ao seu profeta. O profeta vai e revela a terra. Porque ele é amigo. Jesus fala, olha, vocês querem ser meus amigos? Vocês são. E agora eu vou revelar tudo a vocês, porque a vocês foi dado o mistério de conhecer o meu Pai, porque vocês me conhecem. Profeta. Sejamos amigos de Deus. Sejamos pessoas que vão estar dispostas a ouvir e investigar a voz dele. Porque eu tenho certeza que ele quer continuar falando, dizendo. Só que a gente não quer abrir a Bíblia para poder ouvir a voz deles. Temos que ser amigo do noivo. Temos que ser amigo de Deus. Eu creio que não deve existir coisa melhor no mundo que ser amigo de Deus. Sabe, já viu quando você tem um amigo muito íntimo e esse amigo compartilha com você as necessidades dele? É muito bom porque você se sente agradável. Você fala assim, poxa, ele confia em mim. Esse amigo está falando a necessidade dele, então ele confia em mim. Imagina Deus falando para você, olha, meu amigo o pastor Eusébio, deixa eu te contar aqui algo que vai acontecer. Eu quero que você transmita isso para o meu povo. Que surreal. Que surreal. Isso é bíblico, isso não é invenção da minha cabeça. Isso não é invenção da cabeça de ninguém, mas é bíblico. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé. Procurar saber quem é Deus, procurar saber os seus desígnios, procurar saber aquilo que Ele quer fazer, procurar saber aquilo que Ele quer para a minha vida, procurar saber aquilo que Ele quer para a geração. Quando eu e você
nós nos prontificarmos a ouvir a voz de Deus, nós vamos começar a sonhar sonhos de Deus. Quando a gente se prontificar, investigar, em querer conhecer a voz dele, ele vai começar a falar e nós vamos começar a fazer. Só que a amizade, ela se constrói, a amizade não é de uma hora para outra. Eu não posso simplesmente chegar e saber e pensar que Deus vai falar comigo nesse exato momento, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho intimidade, se eu não sou amigo, se eu não pratico o que ele manda. Leia a palavra, estuda a palavra, ore em tempo, fora de tempo, só que a gente não quer fazer porque é trabalhoso. A gente não quer fazer porque dá dor de cabeça, porque dá sono, mas só que a gente não perde um capítulo de Big Brother, de Fazenda, de novela, de Netflix. Gente, Jesus está voltando, isso é muito sério. Nós temos que parar de praticar o que nós temos que praticar todos os dias e começar a praticar a vinda de Cristo. Uma hora ele vai chegar. Eu não sei se é hoje, mas uma hora ele vai chegar. E o que nós temos feito para a vinda dele? Se a gente não está preparando o caminho dele, tem alguma coisa de muito errado. Se simplesmente não tenho nem um pouco de medo do que vai acontecer quando ele vier, um pouquinho de medo. Sabe, naquela passagem do rico e do Lázaro, o rico está lá no inferno, pegando fogo, aquela coisa horrorosa, e fala: pai Abraão, pelo menos uma gota de água, para eu refrescar minha alma, uma gotinha de água. Não. Mas deixa eu voltar então, mas dá mais uma chance para eu falar para os meus familiares. Cara, olha só, se eles não estão ouvindo nem os servos, não estão ouvindo nem os profetas, vai ouvir você? Não, tu vai ficar aí pegando fogo. Onde você quer passar a sua eternidade? Às vezes na minha cabeça ela dá um bug, que eu fico assim, cara, é eterno, não acaba. Não acaba, tipo assim, aí quando eu chego nesse ponto aqui, eu falo assim, já não consigo mais entender. Para mim já deu, eu não consigo mais entender o que é eterno. É muito tempo, eu não sei o que é, mas é muito tempo. A minha cabeça, tipo assim, ela para, já foi, não sei mais, não sei o que é eternidade, mas é lá que nós vamos viver, ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Isso depende de você e depende de mim. Praticar as boas obras. Jesus já morreu. O sangue de Cristo já foi vertido na cruz do Calvário. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Então não existe mais uma receita para acontecer. Ele já veio, a salvação já veio, o sangue já veio, o corpo de Cristo já veio, as bênçãos já vieram, a graça já veio, tudo já veio, tudo foi preparado, tudo está sendo preparado. Não existe mais nada que nós possamos fazer ao ponto de não querer fazer a obra dele. Você é salvo, então tenha atitude de salvo. Se eu sou salvo, eu vou ter a atitude de pessoa salva, eu vou perseguir, eu vou prosseguir, eu vou ter a paciência, eu vou ter domínio próprio, eu vou ter perseverança. Porque eu já tenho a atitude de pessoa salva, e agora eu quero externar essa graça. Agora eu quero que outras pessoas conheçam essa graça que ele já me deu. Isso é ser precursor. João fala, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. O meu tempo de preparo já foi. Eu fui para o deserto, eu clamei no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, batizava, tudo preparando o caminho dele, mas agora ele já chegou. Agora ele está aqui, e agora a noiva é dele, e ele é o noivo, e a noiva vai cear com o cordeiro. Não sejamos como as virgens tolas, que não prepararam o azeite, mas sejamos como a sábia. Vai para o trabalho, tem a unção, tem o Espírito Santo. Faculdade, tem o Espírito Santo em você. Porque eu tenho certeza que ele quer se relacionar todos os dias, revelar segredos. Salomão vai dizer lá em Provérbios que conhecer a sua divindade é um dos maiores mistérios que existe. Conhecer a sua divindade, ouvir aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Conhecer a Cristo, fazer a boa obra dele, evangelizar. Às vezes você fala assim, mas só um Jesus te ama, não adianta. Gente, como adianta? Um abraço não adianta, como adianta? Tem pessoa que às vezes não se mata porque deu um abraço e falou, Jesus te ama.
Às vezes para aquela pessoa não tinha salvação, mas vinha alguém preparando o caminho e falou: olha, Jesus te ama, Ele quer te conhecer, Ele quer que um dia você vá ceiar com Ele. Então, gente, prossigamos em fazer as boas obras, preparar o caminho, ser amigo de Deus. A gente quer ser amigo de muita gente aqui na terra, nada de errado quanto isso. É muito bom ter amigos, eu amo ter amigos. Eu amo ter pessoa para sair, para ir na minha casa, para ir na casa da pessoa, para ela comer na minha casa, para eu comer na casa dela, para comer alguma coisa em qualquer lugar. É muito bom ter amigo para isso. Melhor do que isso é ser um amigo de Deus. Melhor que isso é escutar o segredo de Deus. Melhor que tudo isso é poder ouvir Deus falando lá no final de tudo: ah, meu servo bom e fiel, vem ter com meu pai. Vem ter com meu pai, é chegado o teu tempo. Quando o amigo do noivo ele vai levar para essa noiva, ele fala: olha, toma aqui esse presente, no dia do casamento você vai usar essa joia. Olha, esse perfume aqui ele mandou te entregar para você no dia do casamento usar. Toma esse presente, toma essa palavra. Entregue presente, palavra, porque Deus quer que através de você pessoas sejam conhecedoras de Cristo. Que através de você pessoas possam receber presentes de Deus, receber unção, poder, autoridade, ousadia. E não somente pessoas que entram aqui e saem, e volta, e entra e sai. Vou falar mais uma vez, Jesus está voltando. Cara, como eu falei da primeira vez, às vezes dá uma coisa na minha cabeça: cara, Jesus está voltando. Eu não sei se é em 5 anos, gente, se nós como servos de Deus, como evangélicos e como pessoas pregadores da palavra, não nos preocuparmos com a volta dele, com as pessoas que estão ao nosso redor, podem ir ou não ir para o céu, se nós não nos preocuparmos com isso, gente, está nos faltando de fato o amor dele nos nossos corações, porque nós não estamos olhando com o amor dos olhos de Deus. O Claudemir falou perfeito. Se a gente for abrir a nossa boca e falar aquilo que nós sentimos para outras pessoas aqui, vão ser palavras de acusação, vão ser palavras de afronta, vão ser palavras de maldição, mas glória a Jesus Cristo que o Espírito Santo veio e agora está em nossas vidas para falar através de nós. É isso. Eu me permitir ouvir, eu me permitir falar Deus no meu coração para que as pessoas possam sentir essa graça. Porque tem pessoa que não conhece essa graça, tem pessoa que não conhece esse amor. E você que já conheceu, agora é sua obrigação transmitir isso. Porque quando a Bíblia fala ide, é uma ordem. Pregue, leve as minhas boas novas, é uma ordem, não é um pedido. Vá, mostre meu caminho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prepare meu caminho, porque eu vou voltar. Eu vou voltar, então prepare meu caminho, porque quando eu voltar, se você não tiver com azeite, você vai ficar. Prepare o meu caminho, leve o meu azeite, leve a minha unção com você, o meu espírito, o meu poder, porque eu vou voltar. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Temor, obediência, amar a Deus acima de todas as coisas. E que nós possamos ser como João Batista, que não tinha luxo, que não queria ser maior do que o próprio Deus, que o próprio Jesus, mas ele falou: olha, o que eu tinha que fazer, para a graça de Deus eu já fiz. Chegou agora um cara aí, ó, ele agora vai fazer todas as coisas. Minha missão foi cumprida. E logo depois João Batista morre decapitado. Então não pense que depois que você vai preparar o caminho dele vai ser tudo uma maravilha, porque vai não. Depois que o cara preparou o caminho, ele foi decapitado, porque falou a verdade. Então esteja preparado para preparar o caminho e ser acusado. Esteja preparado para preparar o caminho e ser ofendido. Esteja preparado para ser um precursor e falar em coisas de você que não existem. Porque foi o que aconteceu com João Batista. Esteja preparado para ser perseguido, como todos os discípulos foram. Depois pesquisa a forma que cada discípulo morreu. Um de cabeça para baixo, um no óleo quente, um decapitado. O Evangelho
é sacrifício. O evangelho é entrega. O evangelho não é só um oba-oba. Esse é o evangelho. É alguém que a Bíblia diz que não existe amor de amigo maior do que esse, que vai e entrega a sua própria vida por causa dos amigos dele. Isso é evangelho. Agora eu e você pegarmos isso e entregarmos a vida por causa dos nossos amigos. Morrer para nós mesmos, viver para eles, entregar a eles o verdadeiro evangelho. E não falso evangelho, falsas doutrinas, falsas filosofias e vãs filosofias. Para que de fato nós possamos preparar o caminho para ele.